Deus. Amém, irmãos? Bem, todos de pé, em reverência à palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos 12, a partir do versículo 1. Todos acharam? Está escrito assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o anjo o tirara da prisão, e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém? Até aqui. E o versículo que o Senhor colocou no meu coração e que me chamou para essa passagem, é o versículo de número 5, onde está escrito: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na tua casa, diante da tua presença. E estamos, Senhor, diante da tua palavra, Senhor. E nós te pedimos, fala conosco, Senhor, tudo aquilo que o teu Espírito tem preparado para ministrar aos nossos corações nesta noite. Nós cremos que esta é uma palavra viva e eficaz. Nós cremos, ó Senhor, que esta é uma palavra de vida, é uma palavra de poder para as nossas vidas, ó Pai. E nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nos abençoar através desta palavra. Faz, Senhor, na nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, o propósito de fazer através da tua palavra em nós, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E esse texto começa com Herodes levantando as suas mãos contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E logo aqui no versículo 2 diz que ele matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro.
lutas e tribulações vão vir sobre a nossa vida. E é inevitável que venham as lutas e que venham as tribulações sobre a nossa vida. Vieram sobre os apóstolos, aqueles que andaram com o Senhor Jesus, aqueles que aprenderam diretamente do Senhor Jesus Cristo, que caminharam com Ele, que comeram com Ele, que participaram com Ele de muitas coisas, viram tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas. E o fato da gente presenciar milagres ou da gente viver milagres não significa que as lutas não vão vir mais sobre nós. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então, olhando para a palavra de Deus, nós vamos entender isso. Quantas coisas Deus fez através da vida dos apóstolos. Mas aqui está, Tiago foi morto, encerrou sua vida na terra. Seu ministério dos apóstolos foi o mais curto, né? A gente não conta Judas assim como alguém que foi frutífero depois da morte de Senhor Jesus, porque ele traiu o Senhor. Mas daqueles que permaneceram firmes, daqueles que viveram a experiência de Atos dos Apóstolos, que foram cheios do Espírito Santo, Tiago é aquele que vai ter o ministério mais curto. Logo aqui, no início da igreja, ele vai ser morto. Mas isso não significa que a vida dele não teve um propósito, não teve um valor. E Pedro aqui, que é uma das colunas da igreja, foi preso. Pedro está preso e a intenção de Herodes é, quem sabe, dar para Pedro o mesmo fim que ele deu para Tiago, porque ele viu que isso agradava ao povo, agradava os judeus. O povo se alegrou com a morte de Tiago, o povo se alegrou com a prisão de Pedro. E quantas pessoas não se alegram quando ouvem algum escândalo da igreja, quando vem que alguém que serviu a Deus caiu, quando alguém que serviu a Deus se afastou ou aconteceu alguma coisa grave. Tem pessoas que se alegram, que celebram isso. Mas o que chama a atenção e o que Deus quer falar conosco nesta noite é que a igreja não deixava de orar, fazia contínua oração por Pedro a Deus. Ninguém é independente do outro. A igreja é um corpo. E a Bíblia nos ensina a orarmos uns pelos outros, irmãos. Nós temos que orar uns pelos outros. Hoje é um culto de oração, é um culto que a gente veio orar, mas a gente não pode estar aqui só orando por nós ou pelas nossas necessidades. Nós temos que entender que Deus tem um trabalhar enquanto nós oramos uns pelos outros. E o que me marcou bastante, uma das coisas que me marcou bastante na história de Jó, é lá no finalzinho, quando diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro dele. A Bíblia não diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava por si mesmo. A Bíblia não diz que Deus mudou a situação de Jó enquanto ele fazia um clamor pela sua vida. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. E a Bíblia diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E nós precisamos entender que isso também se refere à oração. E a gente tem que orar, e a gente tem que clamar, não só por nós, mas por aqueles que fazem conosco parte do mesmo corpo chamado a igreja do Deus vivo. A dor, o sofrimento, a tribulação do meu irmão, ela tem que também ser o motivo da minha oração, da minha intercessão, da minha busca, amém? Porque Paulo vai dizer, nós fazemos parte de um corpo, se um membro sofre, todo o corpo padece. E é fácil da gente entender. Você está aqui, vamos dizer que você está lá martelando alguma coisa. Você, sem querer, deixou o martelo cair no dedão lá. Todo o corpo vai sentir dor. Não é verdade? Você está andando na rua, você tropeça numa pedra, você chuta alguma coisa que você não viu, vai sentir dor. Vai doer. Qualquer coisa, você vai lá, está na cozinha, pega alguma coisa lá que você não se deu conta que estava quente, queimou teu dedo. A dor é para o corpo todo. Todo o corpo padece. E nós precisamos entender que, como corpo de Cristo, nós devemos orar uns pelos outros. Não é só de vez em quando. Diz aqui a palavra do Senhor que a igreja fazia contínua oração por Ele a Deus. Eu vou orar pelos meus problemas, eu vou orar pelas minhas dificuldades, eu vou orar pelas minhas adversidades, mas eu vou orar pelo meu irmão.
Mas a dor do meu irmão também tem que ser o motivo da minha oração. A tribulação que ele está passando também tem que ser o motivo da minha intercessão pela vida dele. E assim nós juntos nós vamos obter a vitória. Amém? Porque o sistema do nosso corpo ele é todo unido. Se você tem lá um problema em qualquer parte do seu corpo, todo o teu corpo vai lutar para que aquele, vamos dizer que o dedão lá que você machucou com o martelo caiu, todo o teu sistema imunológico vai trabalhar para que aquele dedo se recupere. O foco vai ser ali, aonde está a dor, aonde está o sofrimento, aonde está o problema, para que aquilo venha a ser curado. Assim também a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve lutar em oração, em intercessão, em súplica diante de Deus, por cada um dos seus membros. Teu irmão está passando luta, ore por ele. Teu irmão está passando por uma adversidade, clame a Deus por ele. Porque senão, irmãos, o Evangelho, ele vai expor o nosso egoísmo, vai expor o nosso individualismo, e o Evangelho, ele não é isso. Tudo que Deus faz no Evangelho, Deus faz para abençoar o corpo, faz para abençoar a igreja. Quando eu estava pregando sexta-feira lá na casa do pastor Zé Carlos sobre Davi, Davi vai enfrentar Golias não por ele. Davi não vai enfrentar Golias porque Golias é uma ameaça para ele. Na verdade, era uma ameaça bem distante para ele. A ameaça principal era para Saul e era para o seu exército ali. Aqueles que estavam na frente de batalha eram os mais ameaçados por Golias. Eram aqueles que estavam ali na linha de frente. Golias estava olhando para eles e querendo um deles para matar. Mas Davi está ali, aleluia. E Davi se prontifica a lutar pelo povo de Deus. Quando Davi está lá no campo cuidando das suas ovelhas, e veio o leão e pega uma das suas ovelhas, Davi vai lutar com o leão, não para se autopromover, mas Davi vai lutar pela ovelha, para livrar a ovelha, ele vai lutar pelo seu rebanho. O que isso nos mostra? Que aquilo que Deus vai fazer, Ele não vai fazer para satisfazer o nosso ego, a nossa ambição. Deus vai fazer algo na nossa vida para que o corpo, para que a igreja seja abençoada e edificada. É isso que nós precisamos entender. Jesus olha para a multidão e Jesus se compadece da multidão porque eles andam desgarrados e como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha para a multidão e ele se preocupa. Eles estão há 3 dias comigo, eles não têm o que comer. Se eu mandar eles embora assim, eles vão desfalecer pelo caminho. Vamos alimentar essa multidão. O milagre que Jesus faz, multiplicando os pães e os peixes, não é porque Ele quer mostrar o seu poder e a sua glória, é porque Ele quer saciar a necessidade daquela multidão, Ele quer abençoar aquelas pessoas. A igreja é isso, irmãos. Esse é o propósito da igreja, aleluia. Nós somos um corpo em Cristo Jesus e eu tenho que buscar que Deus abençoe a minha vida para que através da minha vida outra pessoa seja abençoada. A palavra de Deus diz que Deus nos consola para que com a consolação com que nós recebemos de Deus, nós possamos consolar outras pessoas. Aquele milagre que Deus fez na tua vida, Ele capacita você a orar por aquele que vai enfrentar a mesma luta e a mesma adversidade que você enfrentou. Eu, por exemplo, eu gosto de orar por pessoa que teve problema na coluna, porque eu tive problema na coluna. E eu sei o quanto dói um problema na coluna. E eu sei o quanto a pessoa sofre por um problema na coluna. Então eu fico feliz quando eu vejo alguém, não fico feliz com o sofrimento dela, eu fico feliz porque eu posso dizer para ela, olha, Deus cura. Você não precisa ficar à base de remédio, você não precisa ficar à base de medicamento, você não precisa aí ficar dormindo no chão aí, Deus cura, Deus faz milagre, Ele fez na minha vida, Ele me curou, Ele me livrou, Ele me libertou disso, amém? Então nós temos que entender isso, aleluia. Esse é o propósito da igreja. Eu quero ir com os irmãos lá para a carta de Tiago, capítulo 5. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 13. Logo depois de Hebreus, Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13.
Olha o que esse Tiago aqui não é aquele que morre não, tá? Esse Tiago aqui é irmão de Jesus. José e Maria tiveram mais filhos. E esse Tiago que escreve essa carta é um irmão de Jesus, que se tornou apóstolo. Depois você vai ver Tiago lá no capítulo 15, lá quando Paulo vai lá para Jerusalém, acerca do rito mosaico, a Bíblia vai falar de Tiago, João e Pedro, que eram as colunas da igreja. É esse Tiago, irmão de Jesus, amém? E ele está escrevendo aqui no versículo 13: está alguém entre vós aflito? O que é para fazer? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Olha que coisa maravilhosa. A oração, verso 16, feita por um justo pode muito em seus efeitos. Orai uns pelos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros. O que é isso? Tem momento que você vai ter a liberdade de chegar no seu irmão: irmão, ora por mim, eu estou passando por luta, estou passando por uma tribulação, estou passando por um problema no meu trabalho, estou passando por um problema na minha família, estou passando por um problema. Essa liberdade que a Bíblia está dizendo que nós temos que ter para nós pedirmos ajuda, socorro, para orarmos uns pelos outros, para interceder. Não é para você ficar sabendo que o teu irmão está com um problema e falar: ó, irmão ali está. Não é para fofoca, é para você se compadecer dele, você orar. Se você tiver que falar com alguém, você vai falar: me ajude em oração pelo irmão lá. O irmão está passando por um problema, vamos nos unir aqui, vamos clamar pela vida dele, vamos orar pelo lar dele, vamos orar pela família dele, vamos orar pelo trabalho dele, vamos orar para que Deus manifeste o poder. É nesse sentido, amém? Nós nos unirmos em oração. A oração, a gente pode entender aqui, que é como se fosse o sistema imunológico do corpo aqui, né? A gente sabe que há um sistema imunológico dentro do nosso corpo, que ele está ali de prontidão. Qualquer ferimento, qualquer enfermidade, qualquer mal, aquele sistema imunológico vai entrar em ação para que o corpo seja curado. A oração é a mesma coisa. A oração é o sistema de defesa da igreja, aleluia. A oração é o sistema de defesa da nossa vida, da nossa alma, amém? Da nossa família, do nosso emprego. A oração é o sistema de defesa contra o inimigo. A Bíblia diz que Pedro estava preso e a intenção de Herodes era má, era maligna contra ele. Voltando lá para Atos, capítulo 12, a intenção não era boa, mas a igreja fez o quê? Se desesperou, desanimou, falou: nossa, matou Tiago, agora Pedro também, meu Deus, o que nós vamos fazer? Vamos entrar com um advogado, vamos fazer uma apelação. Não, a igreja começou a clamar a Deus. E Deus agiu de maneira sobrenatural. Esse é o nosso Deus. Irmãos, a gente não pode se esquecer disso. A gente não pode ficar limitado a que Deus venha agir no natural, porque Deus pode agir no natural como Ele pode agir no sobrenatural. Pastor, o que é isso? Quando os filhos de Israel estavam no cativeiro, aleluia, Deus agiu sobrenaturalmente, fazendo o rei dar uma ordem no natural. Rei Ciro deu a ordem para a reconstrução de Jerusalém, sobrenaturalmente. Deus fez com que naturalmente o rei Ciro emitisse uma ordem, um decreto. Deus agiu no sobrenatural para que o natural se movesse. Aleluia! Quando Neemias vai para lá e começa a reconstrução, aí é o sobrenatural de Deus. O copeiro toma a frente da reconstrução. É o sobrenatural de Deus agindo. Amém? Capacitando Neemias e colocando nas suas mãos uma grande obra que ele levou até o fim. Deus age no natural
Mas nós não podemos nos esquecer que Deus age no sobrenatural. Quando o rei da Síria cerca Jerusalém, Senaqueribe manda o seu exército cercar Jerusalém, não tinha uma saída natural para aquilo. Então o povo de Deus começou a clamar, começou a orar, o rei Ezequias mandou que o povo entrasse em jejum e oração, e Deus agiu de maneira sobrenatural, enviou o seu anjo e acabou com o exército do rei da Síria. Deus agiu no sobrenatural. Nos tempos de Ester, Deus agiu no sobrenatural, fazendo com que o rei emitisse uma lei natural. Ester vai lá, entra em oração, entra em jejum, convoca os judeus para estarem juntos, mas ela vai ali interceder perante o rei, e o rei tira o anel do dedo, dá na mão de Mardoqueu e fala, pode fazer uma lei aí, aleluia. E os judeus vão se defender, e os judeus têm o direito de lutar pelas suas vidas, e ali foi emitida uma lei, um decreto, para que o povo judeu pudesse ser salvo. Deus age no natural e Deus age no sobrenatural, amém? E nós precisamos crer nisso, aleluia. E nós precisamos orar. Aqui Deus enviou o seu anjo de maneira sobrenatural. Quando o anjo se apresenta, aleluia, toca em Pedro, verso 7, diz que caíram das suas mãos as suas cadeias. Soldados que estavam de um lado e do outro, se estava dormindo, continuaram dormindo, não escutaram o barulho de cadeia cair no chão, não escutaram o barulho de nada, não escutaram o anjo falando com Pedro. Se eles estavam acordados, eles ficaram ali como que entorpecidos, não viram nada. O anjo diz para ele, levanta, coloca, calça aí as tuas sandálias, põe aí a tua capa nas tuas costas e segue-me. E as portas foram se abrindo, os soldados estavam lá, não viram nada, aí Pedro foi passando. Tanto que Pedro achou que estava tendo uma visão aqui. Não é real, não. Porque como é que eu estou passando aqui, as portas estão abrindo sozinhas. Como é que os soldados estão ali de prontidão, eu passo na frente deles, eles não têm nenhuma reação. É uma visão, isso aqui não é natural, não. Chega na frente daquela portona de ferro lá da cadeia, de repente a porta abriu, ninguém estava lá para puxar, para empurrar, não tinha nada. A porta se abriu, o anjo foi, de repente o anjo foi embora, tinha percorrido um longo caminho, aí ele, opa, peraí, é real isso aqui. Esse é o nosso Deus. Esse é um Deus que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor e envia a resposta. A palavra de Deus diz que nós temos que crer, irmãos, na nossa oração. Marcos capítulo 11, vamos para lá. Eu não anotei não, mas esse é um texto que eu gosto bastante. Que nós temos que crer na nossa oração. Porque às vezes a gente ora sem fé, irmãos. A gente ora por orar, porque a gente está acostumado a orar, porque é uma coisa para nós que é uma rotina, mas nós temos que orar com fé. Marcos 11, a partir do versículo 22. É na questão da figueira, quando os discípulos ficam admirados com a figueira que se secou, e eles começam a questionar Jesus. No versículo 22, Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Eu tenho que ser a primeira pessoa a acreditar na minha oração. Jesus está falando claramente, tudo que você pedir orando, você crê que você vai receber. Porque às vezes a gente está orando e pedindo para Deus, Senhor, faz esse milagre. E aí a nossa mente está assim, mas se Deus não fizer nada, eu vou falar com o ciclano, porque acho que ele pode me ajudar. E aí nós não estamos crendo na nossa oração. Porque a gente já está traçando um plano B. Olha, se Deus não responder a oração, então eu vou fazer isso. Se Deus não responder a minha oração, eu vou fazer aquilo. Não, irmão, a gente tem que calar essa voz do nosso coração, essa voz da nossa mente, porque isso é incredulidade da nossa carne. Nós temos que repreender, não, em nome de Jesus, eu não vou precisar que ninguém faça nada. Eu preciso apenas que Deus manifeste o poder e a glória dele. Aleluia! Eu creio que Deus vai entrar com providência. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas alguma coisa Ele vai fazer. É o que Mardoqueu disse para Ester. Ester,
se você se calar e se você se omitir, Deus vai levantar livramento para os judeus de outra parte. Não pense que nós vamos ficar desamparados, não. Não pense que Amã vai prevalecer sobre nós. Socorro e livramento virá de outra parte. Mardoqueu estava com uma fé tremenda no coração. Esther, nós não dependemos de você, nós dependemos de Deus. Deus te colocou você para isso, Esther. Se move, se mexe, porque se você não fizer nada, Deus não vai ficar sem fazer nada. Aleluia! Porque se você não agir, Deus não vai ficar sem agir. Essa tem que ser a fé no nosso coração. Eu orei, eu clamei, Deus está movendo. Aleluia! A resposta vem, aleluia, Deus está agindo, aleluia, algo vai acontecer, porque eu clamei, porque eu orei, porque eu pedi, aleluia, e Deus vai responder a minha oração e o meu clamor, porque Jesus disse, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, só que Tiago também vai dizer, peça com fé. Tiago 1, tem que pedir com fé. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.